Então, muito bom dia a todos hoje e obrigado por estarem em tão grande número hoje aqui connosco neste nosso webinar. Este nosso webinar de hoje tem o título Engenharia no setor de chapa e construção soldada, ganho controle, eficiência e qualidade nos seus projetos. Portanto, vamos falar daquilo que é o nosso entendimento da indústria de chapa e construção soldada. Portanto, damos um pequeno, vamos dizer, resumo daquilo que é a nossa solução clássica em termos de SolidWorks Desktop para esta indústria e também algumas das novidades importantes, portanto, e que são realmente estruturais, que nós também vemos para melhorar a nossa eficiência e produtividade nesta indústria daqui para a frente. Por isso, vamos ter estes dois momentos, digamos assim, no nosso webinar de hoje, um pouco recapitular aquilo que já temos dentro do SolidWorks Desktop e também olhar um bocadinho para o futuro e ver o que é que nós podemos trazer de produtivo para este tipo de segmento industrial. Por isso, vamos então começar, como eu dizia, falando um bocadinho daquilo que são as pressões que se sentem no setor da chapa e construção soldada. Portanto, eu diria que, se calhar, muitas destas são horizontais, são comuns a muitos outros setores industriais. Portanto, estamos a falar, portanto, de uma pressão grande sobre as margens das empresas que trabalham nestas áreas, que tem a ver com custos de matéria-prima, que tem a ver com dificuldades em contratar e manter mão de obra, em concorrer, digamos, a uma escala também cada vez mais global, com projetos mais complexos e também muitas vezes com prazos mais curtos de resolução, uma competência também a nível global. E neste contexto também nós estamos a ver o aparecimento, portanto, de novas tecnologias que podem ou ajudar ou, de alguma forma, também, se não as adotarmos, ajudar aquelas que são os nossos concorrentes, por isso, dessa forma, também prejudicando o nosso posicionamento no mercado. Portanto, uma situação é realmente clara, é que para podermos tirar partido deste contexto, portanto, e podermos competir da melhor maneira possível, é de facto muito importante mantermos, portanto, o máximo possível a nossa eficiência operacional, operativa, na nossa empresa, portanto, a um nível bastante elevado. E muitas vezes, portanto, essa eficiência pode ser comprometida por problemas, por erros entre oficina, gabinete de projeto, por falta de controle da documentação que está a ser produzida e utilizada também no chão de fábrica, pelo facto de terem que ser introduzidas retrabalhos, alterações que ou estão mal documentadas ou que não são documentadas de todo. Portanto, existe um conjunto de problemas que estão associados, portanto, a esta área da comunicação entre o projeto e a fábrica e também, obviamente, dentro do próprio projeto e dentro da própria fábrica. Mas hoje vamos concentrar-nos aqui em algumas características específicas, portanto, desta problemática, vamos dizer assim. Dentro da Ibernova, nós, como vocês sabem, portanto, nós trabalhamos todo o ciclo de vida, portanto, de informação dentro de uma empresa industrial, portanto, desde o projeto até à preparação de toda a documentação, à gestão dessa documentação, depois também com as soluções de ERP e de MES, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a fase de preparação de ordens de fabrico, de planeamento, controle de chão de fábrica, manutenção, etc. Mas hoje nós vamos efetivamente falar sobre aquela componente que está associada ao projeto, portanto, ao SolidWorks em colaboração com a plataforma 3D Experience, portanto, esse vai ser o âmbito que nós vamos estar aqui efetivamente a trabalhar no dia de hoje. Vamos também fazer aqui algum contraste entre aquilo que são as ferramentas clássicas ou, digamos, habituais ainda em alguns clientes, digamos, vamos dizer assim, ou algumas empresas, portanto, que ainda não adotaram, digamos, as tecnologias mais recentes e também aquilo que nós propomos a nível de um modelo atualizado, moderno, preparado para o século XXI e mais além, portanto, com estas características que vocês têm aqui, que estão aqui a ver, portanto, que tem a ver com toda esta associatividade e integração que nós vos vamos também mostrar ao longo do webinar de hoje. Por isso, vamos então continuar a nossa apresentação. Ou seja, cada vez mais nós estamos dentro deste paradigma de informação. Informação é valor. A informação é importante, os dados são importantes para tomarmos decisões fundamentadas, portanto, é nessa lógica que nós também nos posicionamos. Agora, olhando em primeira análise para o segmento da chapa,
nós, como vocês sabem, portanto, há muitos anos que temos ferramentas de desenho de chapa no SolidWorks, eu diria, ainda antes do ano 2000, nós já tínhamos várias ferramentas, digamos, neste domínio, mas aquilo que eu quero aqui transmitir é que existe, de facto, uma panóplia bastante diversa de operações que nós podemos criar, flanges de base, flanges de arestas, flanges de contorno, podemos converter peças normais em peças de chapa, podemos criar estas operações de tab and slot, podemos fazer transições entre diferentes secções para criar peças de chapa mais complexas, podemos fazer operações de conformação, operações de padrões de corte específicos. Por isso, temos um vasto leque de ferramentas de chapa, como vocês sabem, portanto, e elas fazem parte do SolidWorks e permitem-nos atacar este tipo de segmento de uma forma bastante poderosa. Portanto, eu diria que aqui não temos qualquer tipo de comparando com outros segmentos ou com outros softwares do mercado, portanto, o SolidWorks é dos mais ricos, dos mais poderosos, efetivamente, nesta área, isso é reconhecido por toda a gente. E também, obviamente, a característica de podermos obter de uma forma rápida e associativa, portanto, a planificação das nossas peças de chapa. Portanto, o ponto aqui é, temos, de facto, ferramentas especialistas desde há muito tempo. Podemos também configurá-las, elas são fáceis de usar, mas podemos configurá-las de uma maneira granular, de uma maneira fina. Temos as nossas planificações associativas e podemos também exportá-las automaticamente para a DXF e sabemos se fizemos alguma alteração, vamos ter sempre todas as nossas documentações atualizadas. Essa é a beleza do SolidWorks, o trabalho paramétrico e associativo. Por isso, estamos aqui na presença de um software que nos permite criar de todo o tipo de trabalho de peças de chapa, concordo, de qualquer nível de complexidade, com grande consistência, portanto, e sem, digamos, grandes dúvidas entre aquilo que é produzido no gabinete de projeto e também a parte de oficina. A mesma coisa também em relação à parte da construção soldada, ou seja, nós também temos um conjunto de funções dedicadas para fazer precisamente o nosso trabalho em construção soldada. Aliás, inclusive até temos duas espécies de métodos ou abordagens diferentes à construção soldada, tanto aquela mais clássica com os membros estruturais, como também a nova dos Structure Systems, onde conseguimos criar construção soldada sem ter necessidade de ter os sketches normais de base que definem os caminhos, portanto, através de ligações entre elementos pré-existentes, utilização de planos, utilização de eixos, etc. Mais uma vez, temos ferramentas para fazer tudo aquilo que é necessário fazer, quer com perfis normalizados, quer com perfis customizados. Podemos fazer gossês, podemos fazer topos, podemos fazer estes entalhes também de tab and slot, como também fazemos na chapa. Portanto, temos um conjunto muito rico de funcionalidade. Portanto, como vos disse, funcionalidade rica. Trabalhamos com perfis normalizados, com perfis customizados, tudo de uma forma completamente paramétrica. Podemos também acertar com as ferramentas de trim e extend automaticamente também os nossos perfis e podemos também ter a geração automática de listas de corte, o que faz com que aquelas listas de corte que produzimos sejam ou reflitam exatamente aquilo que está no modelo 3D, portanto, o que se traduz depois também numa informação mais rigorosa, mais detalhada, mais organizada, que podemos também partilhar fazendo uma exportação para Excel, por exemplo, para departamentos de aprovisionamento ou de compras. Portanto, onde é que nós continuamos? Fazemos o desenho em 3D, vamos então depois verificar como é que nós comunicamos também esta informação. Aqui vamos falar essencialmente daquilo que nós produzimos em termos de desenho. Numa peça de chapa nós conseguimos mostrar não só a planificação da peça de chapa, mas também todos estes dados que vocês aqui veem, que têm a ver com características operacionais desta peça de chapa, portanto, o bounding box total, o contorno de corte total, a quantidade de dobras que tem, a quantidade de cortes que tem, portanto, o perímetro total de corte, portanto, tudo isso são dados que nós conseguimos obter automaticamente e incluir nos nossos desenhos. Quando fazemos, por exemplo, um desenho de construção soldada, vamos visualizar aqui também todas as nossas vistas, incluindo vistas de 3G, de pormenor, etc. Mas também os catalysts do nosso modelo, identificando cada um dos perfis e o comprimento de corte de cada um desses perfis. Aqui estamos a ver, por exemplo, com este exemplo que está configurado, é uma torre para, digamos, suporte de redes elétricas, que está configurada e que pode ter diferentes alturas, e para cada uma das alturas nós conseguimos medir
ou extrair, portanto, uma lista de material completo, uma cut list, e determinar, portanto, o peso também de cada uma dessas versões. A mesma coisa, por exemplo, com uma construção de um pavilhão deste tipo, com estes pormenores construtivos em 3D, portanto, super fáceis de interpretar, bem como toda a informação de lista de material necessária para termos aqui um relatório completamente previsível, atualizado, completamente em tempo real, portanto, daquilo que é o nosso modelo 3D. Se há alguma alteração, já sabem o que é que acontece, portanto, tudo isto é também automaticamente atualizado. Por isso, temos desenhos associativos, temos as tabelas de corte, temos as tabelas de quinagem, temos as cut lists, temos as atualizações automáticas, portanto, isto faz com que haja muito poucos erros de transmissão entre aquilo que é o desenho 3D e também depois aquilo que nós trabalhamos em termos de 2D ou de listagens, portanto, depois são produzidas a partir desses mesmos modelos 3D. Portanto, uma perfeita atualização também dentro deste domínio. E quando nós queremos, por exemplo, passar para além da questão do fabrico, do desenho, da produção, e queremos também, ou estamos a desenhar o nosso equipamento, a projetar o nosso equipamento, temos também ferramentas que nos permitem aqui dentro do SolidWorks fazer precisamente essa simulação de como é que o nosso equipamento irá suportar cargas em serviço, que tipo de tensões é que irão aparecer, que tipo de deformações é que irão aparecer. Nós, dentro desta área, portanto, conseguimos fazer estudos de elementos finitos utilizando diversos tipos de elementos adaptados também à geometria que estamos a trabalhar, porque se for, por exemplo, uma estrutura esbelta de vigas, podemos utilizar elementos de vigas. Se for uma estrutura que tem muitos elementos de chapa, podemos utilizar elementos de casca. Podemos utilizar também elementos sólidos para representar a generalidade dos problemas que não se encaixam nestas duas áreas, vamos dizer assim, e por isso vamos conseguir obter gráficos de tensões, gráficos de deformações, gráficos de fator de segurança, portanto, representando exatamente como é que este equipamento iria suportar as cargas em serviço. Por isso, temos ferramentas para isso dentro do SolidWorks. Dentro do SolidWorks Premium temos o SolidWorks Simulation. Se precisamos de capacidades mais avançadas, vamos poder ir buscar também o Simulation Pro ou o Simulation Premium para podermos fazer todo este estudo de alternativas, de capacidades de carga, digamos, de fatores de segurança com que estamos a trabalhar. O preço da matéria-prima está super caro, por isso interessa-nos fazer todos os esforços para evitar sobredimensionamento e conseguir utilizar o perfil atual, digamos, mais otimizado para aquele tipo de situação que estamos a trabalhar. Por isso, os impactos aqui também são importantes, porque estamos a procurar reduzir o desperdício do aço, como vos disse agora mesmo, reduzir ao nível dos protótipos físicos, também ter mais confiança naquilo que realmente estamos a propor ao nosso cliente, calculando o nosso modelo e tendo uma base bem documentada, bem trabalhada para explicar porque é que estamos a decidir sobre aquele tipo de componente estrutural, a tal questão do argumento técnico que nós muitas vezes temos e precisamos para fazer este tipo de discussões, portanto, validando desta forma portanto, a engenharia que estamos também a trabalhar dentro da nossa empresa com relatórios, com gráficos, com resultados que demonstram que aquilo que estamos a propor é de facto não só uma solução que funciona, mas provavelmente a melhor solução para aquele caso concreto. E depois podemos olhar também para ferramentas mais já orientadas para a parte do fabrico. Portanto, aqui neste vídeo mais pequenino, canto superior esquerdo, nós estamos a ver uma macro que nós preparamos, uma aplicação dentro do Schedule Tools, que faz o nesting de perfis, ou seja, olha para um determinado equipamento e depois vê, em relação àquele que é o nosso comprimento de referência, por exemplo, um comprimento de 6 metros, quantos elementos de compra de 6 metros é que nós precisamos para fazer aquela estrutura em particular. E aqui na janela maior vemos a nossa ferramenta de costing também incluída dentro do SolidWorks e que permite fazer precisamente o custeio do nosso modelo. Aqui neste caso estamos a ver esta espécie de mesa estrutural que aqui temos, que tem elementos de perfil, tem elementos de chapa. Utilizando o nosso costing, nós conseguimos determinar um valor aproximado de custo para as peças de chapa e para as peças estruturais, que vai buscar informação quer ao custo da matéria-prima
e vai buscar, portanto, à nossa base de dados, aos nossos templates, o custo de matéria-prima, quer também a nível de ferramentas de corte, ferramentas de conformação, ferramentas de quinagem, etc., quanto é que isso vai custar, e vai-nos também dar esse panorama completo de quanto é que aquele equipamento, depois juntando tudo num único modelo de custeio, quanto é que aquilo tudo nos iria custar, portanto, dando esta informação também em tempo real ao utilizador do produto. Portanto, mais uma ferramenta também muito interessante que nós temos dentro daquilo que é o nosso portfólio clássico, portanto, em que vamos fazer efetivamente esta estimativa baseada naquilo que são os processos reais de fabrico. Então, vamos poder também, rapidamente, tendo informação sobre aquele caso particular em que estamos a trabalhar, por exemplo, verificar qual é que é o impacto em termos de custeio de mudar, por exemplo, uma espessura de 5 mm para 3 mm, ou um perfil A para o perfil B. Portanto, temos não só digamos, a troca visual de projeto, portanto, do nosso modelo, mas também o impacto em termos de custo de que representaria, portanto, fazer essa alteração. Portanto, informação muito produtiva, muito útil para quem está também a fazer o projeto completo de uma determinada estrutura ou equipamento de chapa. Por isso, nós temos, como vocês veem, eu aqui passei um bocadinho só sobre algumas das ferramentas clássicas que nós temos dentro do SolidWorks para fazer todo este trabalho na área da chapa e da construção soldada, portanto, desenho de peças de chapa com ferramentas específicas, construção, desenhos, relatórios, listas de materiais, catalyst, custeio. Temos todas estas ferramentas dentro daquilo que é o nosso portfólio clássico e por isso não é de estranhar, portanto, nós ao longo destes quase 30 anos de trabalho do SolidWorks em Portugal temos muitos clientes que trabalham na área da chapa, na área da construção soldada. Eu aqui estou só a dar alguns exemplos, porque aqui podemos estar a falar desde, sei lá, chapa a tanta coisa. Há equipamentos agrícolas, há equipamentos de Oreca, equipamentos de mobiliário urbano, equipamentos para construção civil, quadros elétricos, móveis, mobiliário. Portanto, há tanta coisa que podemos fazer com chapa metálica. A mesma situação, por exemplo, em relação à parte da construção soldada, em que podemos estar a olhar para áreas mais ligadas à construção civil pesada, à parte mais de processo químico, alimentar ou energético, à parte também ligado a, digamos, a processos de construção civil, ou, por exemplo, a situações mais ligadas a equipamentos, digamos, neste caso são todos exemplos da indústria, ou do cimento, ou da, digamos, da sinalética de exterior, ou aqui também, portanto, na área de uma serralharia mais convencional. Portanto, existem muitos exemplos, estes são apenas alguns que nós recolhemos de clientes nossos, portanto, a trabalhar nesta área, nestes quase 30 anos, como vos disse, de SolidWorks cá em Portugal. E este é um bocadinho aquilo que eu diria que é o nosso retrato daquilo que tem sido o SolidWorks até esta data para esta indústria em particular. Mas eu agora gostava de vos também colocar alguns desafios e algumas questões relativamente àquilo que está daqui para a frente, portanto, e que já é hoje em dia a nossa realidade em termos de oferta para esta área, vamos dizer assim. Portanto, por isso eu estou aqui a perguntar se vocês sentem que a vossa empresa está preparada para competir em 2026. E vou introduzir aqui um primeiro tema que tem a ver com isto. Ou seja, muitas vezes eu mostrei-vos aqui várias ferramentas de projeto, como é que nós criamos, como é que nós fazemos as peças. Portanto, eu penso que em relação a isso até pode ser mais ou menos convencional e claro, mas muitas vezes o que acontece é que vários destes problemas, portanto, daqueles que nós também falávamos ao princípio, têm a ver com questões de comunicação, questões de rastreabilidade, questões de controle da informação e não só de desenho propriamente dito. Isto, vamos dizer que, por exemplo, um cliente SolidWorks convencional que utiliza o SolidWorks e depois pode ter alguma ferramenta de gestão, que tem que ter a infraestrutura de IT para também suportar essa ferramenta de gestão documental, que em termos de colaboração depois utiliza o Teams ou o WhatsApp ou outras coisas, e que para guardar peças de uma forma partilhada utiliza o Dropbox e depois também tem que ter infraestrutura para isto tudo. Portanto, nós estamos aqui a montar uma série de camadas de gestão de informação e de comunicação em cima umas das outras que não são efetivamente otimizadas para este tipo de procedimento e de, digamos, comunicação industrial, vamos dizer assim. Por isso, muitas vezes acabam por surgir versões que são versões duplicadas, os desenhos
são muitas vezes desatualizados. Se o desenho é impresso em papel, depois fica preso àquela versão e é necessário substituí-lo por uma nova versão em papel e muitas vezes ela não chega à oficina. Muitas vezes uma peça direita e uma peça esquerda portanto, acabam por ser confundidas e produz-se uma direita que devia ser esquerda portanto, e vice-versa. Existem também questões que têm a ver com dependência de pessoas e de processos e das coisas serem feitas de uma determinada maneira. E se por alguma razão essa pessoa ou esse processo falha, portanto, existe também uma falha de, digamos, de otimização do processo. Portanto, no fundo, existem várias circuitos aqui a funcionar, que produzem documentos que depois podem não estar exatamente corretos. Por isso, digamos, se calhar desta forma nós ilustramos um bocadinho melhor aquilo que eu quero dizer. Ou seja, quando estamos a olhar para uma empresa, digamos, industrial, muitas vezes existem estes circuitos de comunicação que não são realmente otimizados. Os projetistas podem preparar documentos que mandam à parte comercial e à parte de direção, mas depois podem não bater certo com aqueles que mandam para o fabrico. O fabrico pode receber diretamente alguns pedidos ou solicitações da parte comercial ou da direção. E as coisas andam a circular muitas vezes passando de ilhas dentro da própria empresa, portanto, trocando versões dos desenhos sem haver, digamos, a preocupação ou o controle se de facto estamos a trabalhar na última versão ou na melhor versão desse fecheiro. A nossa proposta é realmente utilizar a plataforma 3D Experience para centralizar toda esta informação de projeto entre todos os grupos operativos portanto, que trabalham no processo de desenvolvimento na empresa. Portanto, aquilo que queremos dizer é que todos eles consultam informação que está dentro da plataforma, portanto, consultam aquilo que nós chamamos uma única fonte de verdade, consultam a versão atual do nosso modelo, mas podem também visualizar as versões que estão para trás, porque elas vão sendo gravadas também pelo próprio sistema de gestão. E estão todas a beber da mesma informação de uma forma eletrónica, de uma forma não eletrónica, mas de uma forma digital, ou seja, que nós estamos a consumir, portanto, esta informação tal como ela está, tal como ela é digamos, trabalhada pelos diferentes departamentos. Portanto, e quando existe alguma alteração ao nosso modelo, quando passamos de uma revisão A para uma revisão B, portanto, toda a gente, portanto, recebe também automaticamente essa mesma informação. Ok? Por isso, esta é a nossa proposta, centralizar a informação, ter este PDM na cloud, portanto, utilizando a plataforma 3D Experience, por forma, portanto, a que toda a gente possa beber a informação correta, portanto, em qualquer altura que precisar efetivamente dessa informação. Por isso, em vez de haver esta dispersão da informação, esta dependência de pessoas, erros, dificuldades de comunicação, controles manuais de versões, etc. Portanto, nós propomos um controle central e automático, os dados centralizados, um sistema estruturado também com propriedades e com workflows definidos de aprovação e de revisão, portanto, de uma forma que seja escalável, portanto, para o nosso cliente e que, de facto, proteja, portanto, a sua informação de uma forma bastante cuidada, portanto, utilizando estes serviços na cloud, que são serviços europeus, portanto, de acordo com a legislação europeia, portanto, e que têm todas estas características. Como é que isto funciona na prática? Estamos dentro do SolidWorks, este é o nosso SolidWorks novo. O nosso SolidWorks novo tem esta barra, portanto, aqui do lado direito, onde nós estamos imediatamente a poder gravar o nosso modelo para a cloud. Portanto, e este modelo ainda não foi gravado para a plataforma, nós estamos neste momento a gravá-lo dizendo qual é que é o espaço colaborativo onde o vamos colocar e também um bookmark associado. Ao fazermos esta gravação, nós estamos a fazer o upload para a nossa plataforma e aqui já estamos dentro da plataforma, dentro do nosso interface no browser, em que podemos visualizar todos os nossos modelos simplesmente arrastando para esta janela de visualização. Podemos ver em 3D, podemos explodir, podemos colocar cotas, podemos colocar textos e visualizar toda esta nossa informação em 3 dimensões. Reparem que isto é impossível de fazer numa aplicação como o Dropbox ou como o OneDrive, portanto, que não estão preparados sequer para compreender o que é um fecheiro tridimensional, um fecheiro 3D, mas para além de termos esta capacidade visual, nós temos também toda a parte estrutural do nosso modelo,
tudo aquilo que constitui o nosso modelo, peças e conjuntos. Para cada peça e conjunto nós temos uma ficha completa de propriedades, de histórico, em que sabemos o que é que aconteceu e quem é que fez o quê em cada altura, e também de todas as relações que essa peça tem, portanto, todos os filhos, portanto, todas os seus fecheiros dependentes, digamos assim, e também os ascendentes, os pais. E temos esta visualização também gráfica muito bem conseguida, portanto, como conseguimos visualizar, portanto, todas estas relações entre os nossos modelos, tal como conseguimos também tirar partido de ferramentas muito poderosas de busca, onde podemos procurar utilizando o nome, descrição, quem fez, quando fez, qual é o atributo, qual é o material, qual é o fornecedor, pronto, todo o tipo de propriedades podem ser utilizadas para busca e rapidamente encontramos e visualizamos em 3D, portanto, aquilo que também estamos à procura. Portanto, estamos dentro do browser, tudo isto pode ser feito por qualquer utilizador que se liga à internet, não é preciso de maneira nenhuma ter SolidWorks para conseguir isto que estamos aqui a ver, portanto, ele vai simplesmente poder ver toda esta informação dentro do browser, portanto, qualquer que ele seja, pode ser junto à fábrica, pode ser na empresa, pode ser na China, portanto, a única coisa que ele precisa é ter acesso à internet. Outro tipo de ferramentas que nós também conseguimos ter dentro da plataforma e de colaboração precisamente com parceiros são as ferramentas de partilha. E nós aqui o que é que fazemos? Reparem, eu faço partilhar deste modelo que aqui está, vou dizer com quem é que eu quero partilhar, portanto, qual é o e-mail da pessoa com quem eu quero partilhar, neste caso aqui o meu colega Carlos. Estou-lhe a perguntar, Carlos, vê lá se achas que isto está bom para produção. E ao fazer esta partilha com o meu colega, eu vou colocar este modelo, portanto, numa zona de partilha, portanto, num drive de partilha, e ele vai receber, portanto, agora vamos ver o que acontece do lado dele, ele vai receber um e-mail meu, a dizer, olha, eu mandei-te este link, o Carlos vai abrir este link e dentro deste link ele vai encontrar, portanto, o 3D correspondente daquele modelo que eu lhe mandei ainda há bocadinho, vai poder também ver, como nós também mostramos há pouco, o nosso modelo em 3 dimensões, vai poder ver a estrutura, vai poder fazer anotações, vai poder adicionar aqui também cotas, vai poder esconder ou mostrar peças, separá-las do sítio onde elas estão, etc. E adicionar também este tipo de comentários para depois dar-me essa informação de feedback para eu depois poder agir. Neste caso, ele está-me a pedir para eu trocar aquelas ranhuras naquela peça de cima de cobertura de um parâmetro, de um padrão de 90 graus para um padrão de 45 graus. E é precisamente isso que eu faço. Agora já sou eu outra vez, recebi o comentário do Carlos, tenho uma notificação a dizer que o Carlos disse isto, só tenho que abrir a minha peça e fazer neste caso, aquilo que ele me pediu, que é substituir o padrão de 90 graus por um padrão de 45 graus. Está despachado. Posso-lhe, se quiser, agora outra vez enviar uma segunda versão deste modelo para ele fazer a confirmação, mas à partida, portanto, fechamos este nosso ciclo de comunicação. Por isso, eu posso pegar em qualquer modelo SolidWorks, dizer que quero partilhar este modelo, mando para a pessoa com a qual quero partilhar, de uma forma gratuita, essa pessoa vai poder picar no link e abrir, portanto, a plataforma naquela ferramenta de consulta que nós estávamos a mostrar ainda há bocadinho. Portanto, não tem, obviamente, que pagar nada por isso. Faz os comentários que tem a fazer. Eu recebo esses comentários, faço aquilo que tenho que fazer a seguir nesse processo. Portanto, é uma ferramenta super poderosa à qual todos os clientes de SolidWorks com serviços cloud, portanto, têm acesso e que nós chamamos aqui o primeiro nível, que é o share and markup, portanto, a partilha e o markup de informação. Muito bem. Primeiro tópico, falámos de controle de informação, gestão de informação, rastreabilidade de informação, comunicação dentro da empresa. Não falámos muito sobre isso, mas também temos comunidades, temos a possibilidade de fazer conversações de um para um, conversações em equipa, etc. Temos também toda essa funcionalidade dentro da plataforma. Mas hoje em dia também há um tema incontornável, não só de futuro, mas de presente, que tem a ver com a inteligência artificial. E por isso é importante perceber o que é que nós conseguimos, neste momento, adicionar ao nosso SolidWorks clássico nesta área e que se pode transformar realmente numa vantagem estrutural competitiva para as empresas industriais. E vamos começar por uma funcionalidade muito importante, que é que nós lançámos agora no SolidWorks 2026, que é a possibilidade de podermos criar automaticamente todos os nossos
desenhos. Ou seja, reparem, eu estou aqui a partir de um assembly que tem aqui, não sei, 7 ou 8 peças à volta disso, e aquilo que o software está a fazer naquela caixinha que vocês veem no canto superior direito é criar desenhos para cada uma das peças e também um desenho de assembly para todo este, digamos, todo este modelo que nós temos aqui, portanto, que inclui também peças de chapa, onde podemos também importar as planificações das peças de chapa. Portanto, aquilo que o software vai fazer é criar um conjunto de desenhos para todas as peças e para o conjunto, incluindo as vistas que são necessárias para representar corretamente aquela peça, utilizando os templates que são definidos por nós e com, digamos, neste momento ainda não é assim, mas será a breve trecho, com a capacidade também de poder aprender, digamos, as técnicas, os detalhes, as opções de estilo, os templates que nós também, como utilizadores, gostamos de ter nos nossos desenhos. Obviamente, os desenhos são uma área, portanto, onde duas pessoas não fazem o mesmo desenho de forma igual, portanto, tem uma larga margem de, digamos, de configuração, de subtileza individual, vamos dizer assim, mas é muito importante. Nós aqui temos esta ferramenta que nos dá este arranque muito poderoso, onde nós já só temos que fazer uma verificação ou um pequeno ajuste, ou pôr uma coisa que falta, ou tirar uma que está a mais, portanto, e temos muito do trabalho já feito e preparado. Portanto, estamos aqui já mais numa função de revisão do que de produção, como acontece também em várias outras áreas da inteligência artificial. Por isso, importante, desenhos automáticos. Outra questão super importante. Imaginem que eu já não me lembro o que é que faz o fator K numa peça de chapa. Porque é que ele é utilizado? Para que é que ele serve? Venho aqui diretamente à minha ferramenta de assistente virtual, venho aqui à minha Aura, portanto, que é uma das nossas inteligências, digamos, não é uma inteligência, portanto, um dos nossos companheiros virtuais, vamos dizer assim, portanto, vamos ter vários. E reparem, ao fazer a pergunta, o que é o fator de capa numa peça de chapa, ele vai-me fazer aqui uma discussão detalhada do que é que ele representa, qual é, digamos, a sua formulação, com uma série de exemplos de aplicação, mostrando também as fontes que utilizou para ir buscar esta informação. E em português, reparem que eu estou a falar com a Aura em português de Portugal, portanto, sem qualquer problema. E agora estou-lhe a perguntar, ok, então, eu agora também quero fazer uma planificação de DXF, como é que eu faço? E ele dá-me, por exemplo, 3 métodos diferentes de fazer essa planificação em DXF a partir do nosso modelo. Portanto, também indicando aqui um conjunto de dicas, um conjunto digamos, de pormenores bastante detalhados, muito mais corretos e mais, ou seja, mais fáceis de ler, mais fáceis de interpretar do que, por exemplo, ir ao help do próprio SolidWorks. Portanto, a nossa Aura recolhe informação de tudo aquilo que é, digamos, o mundo SolidWorks, as comunidades, as plataformas, os documentos oficiais, os helps, tudo aquilo que vai sendo alimentado a nível de corporativo e vai-nos dando esta informação. E ela também vai ter capacidade para, dentro do nosso, digamos, do nosso tenant, da nossa zona específica, portanto, de alojamento na cloud, também de aprender com aquilo que nós lá vamos colocando. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de utilizadores específico, nós vamos conversando também sobre determinado projeto, colocando aqui algumas dúvidas, eu posso também fazer pontos de situação específicos sobre o meu projeto. Se nós estamos a trabalhar no projeto XPTO, por exemplo, eu posso ter Aura, diz-me qual foi a ideia do Ricardo sobre o projeto XPTO, portanto ele vai mostrar também essa informação específica. Portanto, o que eu quero dizer é que ela vai também ler e aprender, não só com aquilo que é disponibilizado a nível de SolidWorks, mas também com aquilo que nós fomos alimentando também no nosso tenant específico. Mais coisas. Ferramentas de projeto também na cloud. O que é que nós temos? Nós temos, tal como vos mostrei ainda há bocadinho, que dentro do SolidWorks clássico desktop nós conseguimos ter todas aquelas funcionalidades de chapa, de construção soldada, etc., desenhos. Nós também temos novas gerações destas capacidades. Portanto, eu estou-vos a mostrar aqui do lado esquerdo o X-Sheet Metal, que permite criar todo o tipo de peças de chapa
com as ferramentas mais ou menos iguais àquilo que temos dentro do SolidWorks, ferramentas para criar flanges, de aresta, de contorno, planificação automática com um clique, furações específicas, bainhas, etc. Tudo aquilo que fazemos dentro do SolidWorks, se calhar não tudo, mas com pequenas nuances, pequenas diferenças. E a mesma coisa em relação ao X-Frame, portanto, que faz um processo semelhante para a construção soldada, que nos permite também criar os nossos elementos estruturais utilizando bibliotecas standard ou bibliotecas normalizadas de perfis. Por isso, porque é que eu vos estou a mostrar isto? Porque, obviamente, estas ferramentas trabalham na cloud, não precisam de uma licença de SolidWorks completa, têm um custo de acesso mais barato que um SolidWorks desktop convencional, podem, por exemplo, ser utilizadas não só, por exemplo, isso é um caso de uso também bastante interessante, nós já fizemos também uma vez um webinar sobre isso, não só para fazer projeto, mas, por exemplo, para fazer orçamentação. Imaginem que vocês têm uma ferramenta, têm uma operação de chapa, então podemos receber peças em vários formatos, em CATIA, em Creo, Inventor, etc., importá-las dentro do X-Sheet Metal, fazer a planificação, obter o bounding box, determinar os perímetros de corte, ver quantas quinagens tem, portanto, e diretamente a partir dessa informação produzir o orçamento necessário para fabrico. Portanto, sem passar pelo SolidWorks, é isso que eu quero também aqui transmitir, portanto, isso pode ser feito tudo online, utilizando estas ferramentas também de nova geração, que têm um custo, como disse, um custo de acesso inferior ao custo do SolidWorks. Ainda aqui um outro exemplo relacionado com o novo módulo de CAM, que nós também temos incluído em todas as novas licenças de SolidWorks, o NC Shop Floor Controller, portanto, que permite também adicionar a capacidade de nesting e corte de chapa com máquinas de laser, de plasma, de jato de água. Portanto, aqui estamos só a mostrar como é que funciona depois na prática o processo, em que nós já temos também a nossa peça na cloud, estamos a visualizar a máquina, estamos a visualizar a chapa, o nesting é feito automaticamente em função da quantidade de peças que nós precisamos de produzir e da orientação melhor adaptada em termos de eficiência, e vamos então criar, portanto, todo este processo de nesting e corte utilizando precisamente a nossa nova ferramenta de CAM, que vos estou aqui também a mostrar. Portanto, estamos também a adicionar novas capacidades de produção, utilizando também aqui aquilo que é a nova versão do SolidWorks. Por isso, volto à pergunta. Acha que a sua empresa está preparada para competir em 2026? Portanto, eu comecei por mostrar aquilo que é o SolidWorks clássico, nesta área, e agora mostrei algumas das ferramentas de nova geração que nós temos, que envolvem novos paradigmas de colaboração, de rastreabilidade, de inteligência artificial, utilizando a plataforma 3D Experience e a inteligência artificial que ela tem, digamos, de uma forma nativa, vamos dizer assim. Por isso, estamos a falar de ter um muito melhor controle, uma muito melhor gestão de tudo, uma muito melhor rastreabilidade de tudo o que são as versões, o histórico de revisões dos nossos modelos, uma procura muito mais simples da informação utilizando aquelas ferramentas de busca com 6 WTags, como nós temos aqui, um controle muito mais visual e realista das listas de materiais, onde nós depois podemos também pegar nessa informação e ainda fazer um trabalho mais sofisticado de listas de materiais, incluindo peças que não são desenhadas, incluindo artigos que são, por exemplo, de software, ou pinturas, ou artigos de manutenção, packaging, etc. Portanto, isso é uma outra área para onde podemos também expandir o controle da lista de materiais, incluindo também ferramentas de colaboração, como vos mostrei aqui no caso de fazermos um sharing markup entre eu próprio e o meu colega Carlos Proença, mas poderia ser o vosso fornecedor na China, por exemplo. Tudo isto fazemos-lo reduzindo também os custos de IT e de infraestrutura, porque se não tivermos isto, o que é que poderemos ter? Podemos ter uma ferramenta de PDM clássica, mas aí vamos ter que também ficar responsáveis por toda
a manutenção dessa infraestrutura, a criação dos servidores, os backups, as instalações, as preocupações de cibersegurança, etc. Isso fica tudo do lado do cliente. Neste ambiente que nós estamos a propor, estamos a falar de uma estrutura que está na cloud, à qual só precisamos ter acesso via internet, de todas essas características de IT são automaticamente geridas pela plataforma, e adicionar a isto tudo também as poderosíssimas ferramentas de inteligência artificial que estão aí já no SolidWorks, o nosso assistente virtual, a nossa Aura, os desenhos automáticos, correção de erros automática em mates e em relações e muitas outras coisas que nós também já mostramos, algumas nos nossos seminários de novidades do 2026 e que vão estar continuamente a aparecer durante os próximos anos dentro do SolidWorks. O SolidWorks está muito avançado em termos de tudo aquilo que tem a ver com inteligência artificial. E também dizer que toda esta nova tecnologia está disponível no modelo, portanto, de serviço e não especificamente no modelo de produto com licença perpétua, com manutenção, etc. Portanto, o que faz com que o investimento à cabeça para tirarmos partido destas tecnologias seja bastante mais baixo, portanto, neste modelo de subscrição que estou também aqui a partilhar convosco. Onde é que nós queremos chegar? Queremos chegar, de facto, a resultados. Queremos chegar a resultados, queremos chegar a um impacto positivo no negócio, neste segmento da chapa e da construção e, obviamente, em muitos outros. Aqui fomos um bocadinho mais específicos neste vertical, mostrando ferramentas que têm uma relação direta com o modus operandi neste setor, mas aquilo que queremos fazer é, obviamente, ajudar as empresas a reduzir erros, reduzir protótipos, diminuir desperdícios, diminuir sobredimensionamento, acelerar processos de custeio, controlar versões e revisões, portanto, e toda a documentação produzida, fazendo com que haja este alinhamento importante entre desenvolvimento e produção, que nem sempre é fácil, e dessa forma contribuir para, de alguma forma, melhorar a eficiência da empresa e proteger a margem económica na sua operação. Portanto, é aqui que nós queremos realmente chegar e penso que hoje terei feito aqui, digamos, alguns comentários e algumas apresentações, portanto, daquilo que pensamos constitui a nossa oferta para este segmento e do qual, portanto, as empresas podem efetivamente tirar partido já a partir de hoje. Portanto, é só uma questão de tomarem essa decisão, falar connosco, nós estaremos cá para vos dar todas as informações necessárias para vocês poderem fazer esse upgrade, vamos dizer assim. Ok? Posto isto, eu penso que terminei, portanto, o meu webinar de hoje, que eu diria que já vai aqui um bocadinho longo. Eu sou sempre assim, 45 minutos, penso que não vos quero tomar mais tempo da vossa manhã. Estão aqui os meus contactos, se vocês quiserem colocar alguma dúvida, questão, estejam por favor à vontade para eu fazer através dos meus contactos pessoais. Vai aparecer depois de seguida também um pequeno questionário sobre este webinar. E quem se inscreveu e não esteve, portanto, irá também depois receber o link para ver o vídeo correspondente. Por isso, resta-me então agradecer a vossa presença aqui comigo hoje. Foi um prazer estar convosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.